Band News informa no ar neste fim de semana. Camila Hirsch, tudo bem? Quero saber, você que pratica atividade física, você que frequenta academia, você prefere aquela academia mais iluminada, de repente de manhã, ao longo do dia, ou você é daquelas que vão à noite, ritmo balada, luz piscando? E aí, Camila, tudo certo? Tudo ótimo, Débora. Olha, eu prefiro uma academia bem iluminada, né? Já passei, em alguns momentos eu curti uma outra aula, assim, num ritmo um pouquinho mais escuro, com uma agitação, mas eu prefiro uma academia bem iluminada, mesmo que seja de noite, mas bem iluminada. É, tem muita academia por aí que tá parecendo mais balada, música alta, luzes coloridas piscando, é luz vermelha, luz azul, amarela, com aquela alteração entre si, né? Isso tem se tornado cada vez mais comum nas academias. E é uma estratégia, viu? O que seria uma estratégia para criar uma atmosfera, para estimular aquelas pessoas que não gostam tanto de treinar? Acaba se tornando incômodo para muitos alunos dessas academias. Muitos se queixam de tontura, náusea, dor de cabeça, até enjoo. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o neurocirurgião César José Mizrahi. Oi, tudo bem? Doutor, de que fato essa música alta, esse excesso de luminosidade, tudo isso acaba interferindo no nosso cérebro? Isso gera uma hiperestimulação no nosso cérebro, e aí todos os sintomas que você acabou referindo acaba transformando a nossa vida como se fosse um pesadelo, e realmente pode gerar desconforto, náusea e até mesmo vômitos em casos mais agudos. E na verdade, né, Débora, eu acho que as academias, aquelas aulas que surgiram muito de bicicleta, principalmente, onde você entra, é quase que uma imersão, né? A pessoa, ela chega e eu tenho algumas alunas e amigas que já fizeram ou fazem nesses lugares, e elas falam assim, a gente é abduzida, né, com o som, com a música, a sala inclusive é escura, e eu acho que as pessoas acabam entrando ali e elas acabam, assim, é um evento, então a pessoa já vai também preparada para isso. Agora, tem gente que nem sabe que vai se sentir mal no meio disso tudo, né? Então, às vezes a pessoa chega e fala, poxa, não, então eu vou experimentar isso, mas aí a hora que ela chega dentro da aula, ela não entende direito o que está acontecendo, às vezes já vem de um dia super atribulado e assim, isso também pode prejudicar no desempenho ali do treino, né, doutor? Exatamente. As pessoas vão na academia em busca, vamos dizer, da parte bioquímica da endorfina e, no final das contas, acabam estimulando outros neurotransmissores e o que era para ser uma atividade prazerosa passa a ser uma atividade de sofrimento. Gente que gosta, né? Tem gente de tudo, mas na maioria das vezes, quando acontece esse hiperestimulamento, desculpa, hiperestimulação, já são 15 anos fora do país, acaba gerando um desconforto muito grande e não necessariamente isso acaba terminando no curto prazo e pessoas podem ter problemas até crônicos com relação a isso. Agora, doutor, existem pessoas que são mais sensíveis, que têm uma maior predisposição para desenvolver algum tipo de sintoma, e isso significa necessariamente alguma condição especial de saúde ou não? Não necessariamente, mas em casos extremos, até mesmo pode gerar convulsões em pessoas bem mais sensíveis. Então, isso passa a ser um assunto bem sério, se a gente pegar o espectro de pessoas mais sensíveis. E eu imagino, né, doutor, que inclusive pessoas que tenham um problema como enxaqueca, né, que tem essa coisa da luminosidade que acaba desencadeando, também pode ser um gatilho para ter esse tipo de prejuízo pós-treino ou aqueles minutos ali se exercitando? Pessoas que têm enxaqueca e dor crônica, isso pode ser o que a gente chama de trigger para gerarem outras crises de enxaqueca e até mesmo pessoas que não tenham dor de cabeça crônica
podem passar a desenvolver esses sintomas secundário do que a gente vê nas academias. Agora, doutor, de repente quem está nos ouvindo vai ficar preocupado ou preocupada. E o Isso. nosso objetivo aqui não é gerar nenhum tipo de alarde, muito pelo contrário. Ah, então eu vou deixar de ir à academia e desculpa, é o que muita gente quer para não se exercitar e nós não vamos dar esse gostinho. Para tranquilizar e alertar até quem está nos ouvindo, quais são esses primeiros sinais para alguém perceber que tem uma hipersensibilidade e o que fazer em caso de algum desconforto? Eu confesso que eu sou desse grupo aí, como a Camila falou. Já não gosto de me exercitar no fim do dia, à noite, mas às vezes não tem como. Então, trabalho o dia inteiro com muita luz, em frente a telas, computador, celular, pego o trânsito, então já chego com aquele cansaço, com aquela dor de cabeça. Ao chegar num ambiente com muito ruído, com muito estímulo de luz, isso particularmente me incomoda. Como a Camila falou, tem gente que gosta. Como é que as pessoas podem perceber se isso não está fazendo bem, se isso pode gerar um efeito um pouco mais grave, como o senhor falou, chega até em casos de convulsões, a gente está falando aqui de uma porcentagem pequena, e o que essas pessoas devem fazer para amenizar ou até prevenir qualquer tipo de desconforto? Primeiro é importante ressaltar que tudo na medicina é a base de moderação. Se estamos falando de uma atividade física de 1 hora, 1 hora e meia, as chances de terem algo muito grave são bem pequenas, mas a partir do momento em que você vê a recorrência desses sintomas, como náusea, dor de cabeça, enjoo, aí sim seria interessante até mesmo procurar um médico especialista, para que você primeiramente possa diferenciar se tem alguma coisa perigosa que isso só tenha criado como se fosse um trigger, ou até mesmo essa seja a causa, e aí sim conseguir fazer uma rotina em que essa hipersensibilização não seja um obstáculo para a atividade física, que é muito importante. O que eu acho super importante, né, doutora, a gente falar, Débora, nisso, é assim, claro que quem tem algum tipo de já predisposição, algum tipo de doença, crônica ou não, e que saiba que isso pode acabar trazendo algum gatilho ou alguma interferência, evitar esses ambientes e optar por outros, vai para o ar livre, vai para uma sala de ginástica até mais normal. Agora, eu acho que existe também um pouco de fases, sabe? E eu digo isso porque em alguns momentos eu já curti entrar em sala e ter o som um pouquinho mais alto. Né? Eu já curti entrar, às vezes, nessas salas também, onde a luz fica escura e aumenta, e aí o professor também num som alto para te estimular, quase que berrando. E tem fase onde eu falo, não está dando, eu prefiro, estou precisando estar aqui, mais recolhida, mais... Com o meu fone de ouvido aqui, com o que eu escolher. Isso, comigo, né? Ou então numa sala até onde tenha bastante pessoas, mas... tá ali com ela. Então, eu acho que isso é muito de fase, de período, às vezes até do mês, de fase de trabalho que você está passando. Então, você ter opções para escolher aonde se colocar para praticar atividade física, eu acho que é o ideal, e se conhecer. Sem dúvidas. Agora, doutor, em relação a esses casos mais extremos, eu queria pedir para que você explicasse quimicamente o que acontece dentro da cabeça das pessoas que sofrem um pouco mais com esses impactos e em casos, por exemplo, de uma epilepsia fotossensível ou uma fotossensibilidade, explicando de uma forma para nós que somos mais leigos, né, quais são os impactos, de que forma que essa música entra, e a gente está ponderando aqui os aspectos negativos, mas a música também pode ser usada sim a nosso favor. Mas considerando que são pessoas que já estão se exercitando, a pressão aumenta, o batimento cardíaco aumenta enquanto está fazendo exercício, de que forma a nossa cabeça recebe esses outros estímulos sensoriais? O que acontece na prática, doutor? Excelente. Só um pouquinho de fisiologia cerebral. O nosso cérebro ele responde através de estímulos exteriores ou até mesmo interior, em caso de doenças, mas são outros casos. E aí ele acaba, no caso, secretando o que a gente chama de neurotransmissores, uma gama específica de neurotransmissores com uma dosagem específica. Por isso que existe uma diferença entre pessoas e pessoas,
porque o mesmo estilo ele pode desencadear em certas pessoas uma gama específica de neurotransmissores numa dosagem muito mais alta, e aí sim acaba transformando no que a gente se chama de tempestade de neurotransmissores. E aí é todo o caso da endorfina, todo o caso da noradrenalina, da dopamina, serotonina, ou seja, a gente tem uma sopa de neurotransmissores e a partir de cada estímulo, especificamente, e até mesmo uma mesma pessoa que há uma semana atrás um certo estímulo desencadeava uma combinação específica de neurotransmissores, uma semana depois, por questões variadas, pode desencadear um outro quadro que a gente chama de tempestade de neurotransmissores. E já que o assunto hoje envolve dor de cabeça, existem alguns mitos e verdades sobre alimentos que podem diminuir ou aumentar a enxaqueca, por exemplo. Um deles é o pepino, Camila Rift. Gosta de pepino? Amo pepino, como todo dia praticamente. Adoro. Será que pode aliviar alguns desses sintomas? Vem que tá na mesa! A Catarina Ferreira vai contar pra gente diretamente de Salvador. Sinônimo de problema no vocabulário popular, o pepino é solução quando está no prato. A nutricionista Vanessa Castro conta um pouco sobre os principais benefícios da hortaliça. Rico em cálcio, magnésio, vitaminas e fibras, ele acaba melhorando ali a pele, os olhos, o cabelo, porque ele contém antioxidantes e carotenoides. Ajuda também a acabar com as olheiras. O ideal é que a gente faça o consumo desse pepino para ajudar nesse processo das olheiras. É rico em potássio, então isso ajuda a reduzir a pressão arterial. A comunicóloga Ana Moio se considera viciada no sabor refrescante do pepino e consome todos os dias. Como ele separadamente antes de qualquer outra refeição. Então, tipo assim, a gente almoça, né? A proteína, carboidrato, os outros elementos. Eu coloco o pepino sempre primeiro e depois consumo os outros nutrientes. Eu gosto muito. Nutritivo, o pepino tem baixo teor calórico. Cerca de 100 gramas tem, em média, 9 a 19 calorias. Além disso, tem gente que acredita que ele também tem relação com melhora na dor de cabeça. A nutricionista Vanessa Castro explica o mito. O pepino ele não tem uma relação direta, então não tem estudos que comprovem uma relação direta entre o pepino e a dor de cabeça. Mas, ser rico em água, a gente sabe que o processo do consumo ideal de água, ele é um aliado da dor de cabeça. Conhecido por ter um sabor suave, o pepino pode ser consumido em sucos e saladas. Doutor, existe algum tipo de alimento que pode ajudar a reduzir ou aliviar os sintomas, por exemplo, de uma enxaqueca ou de um quadro de labirintite, por exemplo? Não existe muito segredo, não existe a medicação ou até mesmo o alimento específico que vai conseguir bloquear ou fazer essa regulação. Mas seria exatamente uma vida saudável, com um equilíbrio na alimentação, um equilíbrio no balanço entre o trabalho e a parte prazerosa da vida. Isso é o maior protetor para a gente conseguir escapar dessas hiperestimulações. Não existe eu não iria aconselhar nenhuma medicação específica ou tampouco um alimento específico que simplesmente faria a mágica e tudo desapareceria. Nossa gravação hoje é feita aqui da sala digital e tem muitas perguntas, viu, Camila, que são feitas, que são pesquisadas aí no Google, aliás. Sala digital aqui da Band, parceria exclusiva do Grupo Bandeirantes de Comunicação com o Google. A equipe consegue levantar e ter acesso a uma série de dados completos de pesquisas que trazem uma perspectiva real do que as pessoas de fato estão buscando na plataforma. Sabe que o Google é o fiel conselheiro, né? Ah, eu tenho uma dúvida, deixa eu digitar aqui e ver o que aparece. Às vezes as pessoas sentem vergonha de perguntar para um profissional e vão lá para o Google. Então, vamos acompanhar aqui as principais notícias, as principais dúvidas, na verdade, levantadas em relação à labirintite. Por exemplo, nós temos perguntas como: qual é o que é a labirintite, né? O que seria bom para a labirintite, como o doutor estava falando agora há pouco? O que tomar para a labirintite? As pessoas querem resolver logo, então elas buscam o que poderia amenizar essa sensação. Perguntam sobre
tontura, as crises, que são muito fortes para algumas pessoas, se pode causar AVC e se pode até matar. O doutor está aqui para responder algumas dessas questões. Então, em relação a remédio, o senhor falava que não tem algo para cura, mas de repente para amenizar algum sintoma, doutor? Existe uma gama imensa de remédios que você consegue amenizar, consegue ajudar na sintomatologia. E a partir do momento em que a gente está falando de algo tão severo quanto a labirintite, eu acho que seria o mais certo fazer no momento em que você tenha isso, não tomar medicação por conta própria, mas sim procurar um especialista ou procurar um médico de atenção básica que possa te ajudar, porque é uma coisa que pode virar crônica e aí podemos pagar um preço muito alto com relação à qualidade de vida no futuro. E doutor, quem teve uma vez a crise de labirintite, ela pode ter outras vezes? E a atividade física, ela ajuda, assim, é uma pessoa mais saudável, quem é menos saudável tem mais chance ou não tem nada a ver? Teoricamente, quem já teve uma crise, ele é mais propenso a ter outras crises, mas o melhor remédio para a qualidade de vida com relação à parte labiríntica é a alimentação adequada, é a atividade física regular, com moderação. Esses sim são os tratamentos mais específicos que sim pode ajudar. Agora, respondendo essas duas últimas dúvidas, que inclusive colocamos aqui no telão para quem acompanha com imagem, labirintite pode causar AVC e labirintite pode matar. A gente percebe que é uma dúvida comum que as pessoas buscam na internet em relação aos riscos, porque são sintomas muito incômodos para quem tem. Pode chegar a esse ponto? Tem algum tipo de relação, doutor? Não, o AVC é uma doença vascular cerebral, que no caso ela pode ser tanto hemorrágica por um sangramento cerebral, ou pode ser isquêmico por uma oclusão de uma artéria. Labirintite, ela é como se fosse um acometimento da parte máxima do ouvido. Então, não. Mas, obviamente, quem tem labirintite, se você for pensar no modo mais amplo, com uma pior qualidade de vida, com dor crônica, com piores situações de rotina no dia a dia, isso sim é mais um fator que influenciar até doenças cardiovasculares e até mesmo doenças vasculares cerebrais. A gente percebe que uma coisa está relacionada à outra, mesmo que indiretamente, né, Camila? Por isso, sempre parece que é bater na mesma tecla aqui, principalmente no programa, mas falar sobre a importância da prática regular da atividade física. Sem dúvida. Você sabe que eu tenho, doutor, pessoas que eu convivo, atletas, alunos, enfim, que praticam atividade física, e eu tenho um que especificamente, quando ele está com crise, ele consegue subir em cima da bicicleta e treinar. E ele se sente na rua, ele se sente muito melhor. A gente sempre fica com um certo receio. A gente fala, nossa, mas você está com crise? Ele fala, é pior eu ficar no chão. Na hora que eu estou em cima da bicicleta, ela diminui absurdamente, né? Então, e aí eu não sei, você poderia dar, eu acho que deve ter alguma coisa do mecanismo mesmo do nosso ouvido ali que ajusta isso, né? Como que funciona? É uma questão de adaptação pessoal e é verdade, pessoas até mesmo que conseguem sair da crise de labirintite fazendo o que a gente chama de estimulação regular, que você de pouco a pouco vai conseguir voltar à sua própria estimulação e seria como se fosse um bebê que vai começar a andar de novo e aí você vai começar a engatinhar quando você para sair da crise e começar a andar. Então, esse é um dos métodos que faz para ajudar. Tem pessoas que realmente têm crises muito graves, e aí sim, são pessoas que necessitam de repouso por até mesmo 24 a 48 horas, se não até mais. Se informa aqui. Nessa semana tivemos o Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo, marcado no 10 de março, que busca conscientizar sobre a importância de se levar uma vida ativa, com saúde e qualidade.
Dados do Ministério da Saúde, Camila Hirsch, mostram que o número de pessoas que se exercitam pelo menos 2h30 por semana, tá? É atividade moderada, e eu tô falando de pelo menos 2h30 na semana. A Camila faz isso em um dia. Não! Esses dados, essas pessoas, esse número subiu entre 2009 e 2023. Mas mesmo assim, só 40% dos brasileiros praticam atividade física no tempo livre. Os homens se exercitam mais do que as mulheres. E em relação à faixa etária, o maior aumento aconteceu com pessoas entre 35 e 54 anos. É importante a gente falar sobre essa data, mesmo tendo passado, Camila Hirsch, porque é um comportamento sedentário que está associado a aumento de acúmulo de gordura, elevação de valores de IMC, pressão, glicemia, diabetes, alguns tipos até de cânceres podem ser desenvolvidos. Então, quando a gente fala sobre aumento de gordura, não é preocupação com estética ou não apenas, mas sim com a saúde. Ah, sem dúvida, Débora. A gente falou essa semana, eu conversei até com o Nelson aqui no Grupo Bandeirantes, a gente falou muito sobre o sedentarismo, que assola demais a população do mundo e brasileira. Muitos adolescentes, é um número muito grande de adolescentes, e a gente gosta de falar muito que, assim, em uma infância ativa tem uma chance muito maior de termos adultos ativos. Então, a gente tem que começar com esses jovens, fazer com que eles pratiquem e coloquem uma atividade física. A quantidade de doenças crônicas que você pode, de hipertensão, de diabetes, evitar. Câncer, a gente estava conversando outro dia com o Dr. Fernando Maluf, e ele estava dizendo que o câncer de mama, uma mulher que faz atividade física tem 60% chance de não ter câncer. Então, assim, é um número muito significativo. A gente não fala aqui só da gordura, da estética, da barriga, do bumbum, não é isso, do peso em si, né? Mas a gente tem que ter e tem que buscar ter uma vida mais ativa, né? Então, essa coisa do sedentarismo, Débora, é muito importante, porque não é só a prática de atividade física, não é só você todos os dias ir ali para a academia, é você também ter uma vida ativa fora da academia. Então, você vai para a academia todos os dias de manhã, mas você acaba ficando o dia inteiro sentado, né? Fica sentado na frente do computador, trabalhando, fica muito tempo em ônibus ou muito tempo dirigindo, uma profissão. Como que é? É muito importante que a gente se movimente, que a gente tenha buscar uma vida ativa. E depende da gente. Porque a gente, óbvio que o pessoal gosta, né? Eu também, assim, a gente gosta de responsabilizar as pessoas, as coisas. Então, eu trabalho, a reunião, o trânsito, na minha cidade é perigosa, a segurança, a gente entende. Mas a gente precisa mudar isso sem ficar preocupado com a estética, com o número de quilos e de pesos. Eu durante muitos anos, treinei pessoas para fazer maratona e triatlon, muitos anos, já tem uns 20, 25 anos. E eu brinco, eu falo que toda linha de chegada de uma maratona e de um Ironman, que é uma das provas mais longas de triatlon que existe, tem as pessoas que têm um excesso de peso, estão mais gordinhas, poderia dizer assim. Mas as pessoas tão saudáveis, elas estão bem, elas estão praticando uma atividade física. Então, a gente não está buscando o corpo ideal, a gente está falando de saúde e de prática mínima que a Organização Mundial da Saúde pede, né? É isso, e buscar prazer nessas atividades. A nossa gravação do Band News em Forma, hoje é aqui da Sala Digital, parceria exclusiva da Band com o Google, que traz os dados de pesquisas realizadas no Brasil e no mundo. E sabe que o doutor conversava agora há pouco que está fora do país? O senhor está morando onde, doutor? No momento, estou morando em Israel, estou morando em Jerusalém, sou neurocirurgião lá. Por muitos anos também morei na Austrália, mas já tem alguns anos que eu estou em Jerusalém. Eu perguntei, sabe por quê? A gente tem uma pesquisa aqui, resultados dos dados levantados pela Sala Digital em parceria com o Google, mostrando que o Brasil é o país com maior interesse em pesquisas por esse tema, a labirintite, que comentávamos aqui no bloco anterior. E é uma diferença muito expressiva. Quando a gente pega os gráficos, comparando, por exemplo, o Brasil com Itália, Reino Unido, Venezuela ou Portugal, o interesse é mais do que o dobro aqui no país de brasileiros pesquisando sobre labirintite. São dados aí que levam em consideração as buscas nos últimos meses realizadas pelo Google, na plataforma Google, por usuários no Google.
o que demonstra que o número de casos aqui pode ser maior do que em outros locais, ou o interesse é maior, né, doutor? Mas existe uma predisposição mais expressiva em relação aos casos, por exemplo, da labirintite aqui no país? Eu acho que isso é só um sintoma, uma coisa que eu acho que é muito importante na população brasileira. É uma população muito saudável, uma população que busca a melhora da qualidade de vida, busca a informação, e a labirintite é só uma das coisas que acomete a nossa população. Mas eu acho que se a gente tentar fazer até mesmo uma busca abrangente, a gente vai ver que a população brasileira é uma população que busca a forma, que busca a saúde, que busca a qualidade de vida. E isso só reflete na capacidade da nossa população de se informar. Doutor, a pessoa que tem tontura, né? Qual é a diferença de tontura e de labirintite? Porque tem tanta gente que tem tontura e fala, será que eu tenho muita tontura, isso é uma crise de labirintite? Toda tontura é? Qual que é a diferença? Labirintite é vamos dizer, uma enfermidade específica na parte de controle de equilíbrio, no que a gente chama de ouvido interno. Tontura pode ser um sintoma de todo e qualquer acometimento cerebral ou otorrino. Então, a labirintite é uma doença específica. A tontura pode ser tanto um dia de estresse de trabalho, até mesmo coisas mais graves. Até mesmo esforço intenso também, ou falta de alimentação adequada, porque a gente está falando aqui no programa sobre atividade física e algumas pessoas, por exemplo, vão à academia sem se alimentar direito, sem tomar o café da manhã ou fazendo jejum, sendo que cada organismo funciona de uma forma. O excesso de esforço, por exemplo, também pode gerar essa tontura, doutor, e ela pode ser sintoma de quais outros problemas mais graves que o senhor citou? Tontura em si pode ser, em pessoas que estão fazendo atividade física, pode ser um sintoma de hipoglicemia, que seria açúcar baixo na corrente sanguínea, desidratação, obviamente, e até mesmo esforço físico mais do que moderado, pode ser uma tontura no muito curto espaço de tempo, mas geralmente pessoas que estão fazendo exercício físico prolongado, que venham a aparentar ou venham a sentir tontura, a gente imediatamente tem que ver se não estamos falando de desidratação ou hipoglicemia, que seria açúcar baixo no sangue. E tem uma coisa muito legal, né, Débora, para a gente falar para o pessoal que assiste. A gente tem que se conhecer, né? Conforme as pessoas vão treinando, vão para a academia, ou entram dentro de uma aula. A gente começou no começo do programa falando sobre essas salas com muita luz, com som alto, né? Então, às vezes, a pessoa está tão envolvida na luz, né? Aquelas aulas de bicicleta ou de como se fossem aulas de funcional, de fortalecimento específico. Hoje tem bastante que imitam aquelas de bike, com luz, com som, e ainda o treinador, às vezes o professor que está ali monitorando a aula, berrando, né, naquela intensidade, vamos lá, a pessoa às vezes ela vai chegando, como o Dr. César está falando agora, numa intensidade tão grande, tão alta, que ela pode começar a apresentar alguns sinais, né? Então, assim, porque a pessoa que está correndo, que ela está na rua, ela está ao ar livre, ela também pode ficar com uma tontura, mas ela vai ali administrando aquilo. Então, ela começa a ver que, a gente começa a falar, tem umas luzinhas que piscam na nossa visão, você começa a ver algumas manchas pretas. Começa a escurecer a vista. Escurecer a vista. Então, tem alguns sintomas que o corpo, ele vai te avisando, ele vai te falando e você tem que se conhecer. Então, é muito importante que as pessoas que praticam atividade física, que novamente não é para eles ficarem com receio e medo, mas se olhar e falar, o que está acontecendo? Agora, às vezes, numa sala fechada, com um monte de gente, uma luz, um som, alguém berrando, às vezes a pessoa nem percebe que ela está, tipo, no máximo, né? Vai chegar, e aí a pessoa passa mal de uma hora para outra, né? É escutar os sinais e os limites do próprio corpo, né, doutor? Exatamente, o autoconhecimento é essencial. Dá sinais pra gente, né? A partir do momento que a gente começa a entender
o que o nosso corpo está transmitindo para a gente consegue administrar toda e qualquer situação, de situações mais graves a menos graves, e aí sim a gente vai conseguir tratar de nós. Às vezes, o melhor médico é o próprio paciente, e no caso seria as pessoas em si. Sem dúvidas. Alerta importante para a gente trazer aqui no Band News Informa. Quero agradecer demais a participação hoje do neurocirurgião César José Mizrahi, falando com a gente aqui no Band News Informa. Doutor, obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Obrigada, doutor. E é isso, né, Camila? Alerta importante para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, porque isso que você falou acontece muito no ambiente da academia, não sei se o nosso ouvinte concorda, mas essa pressão por chegar a resultados, sendo que cada pessoa é de um jeito. Me incomoda muito, por exemplo, na musculação ou na aula de bike, como você falou, o professor ou o instrutor fala, vai, aumenta essa carga aí, e tá leve. Não, você não sabe o que é o limite de cada um. Então, às vezes, o que eu percebo em algumas academias são pessoas com uma carga além daquilo que elas suportariam na musculação, executando o exercício de forma inadequada. Sim. Porque não aguenta o peso e aí vai sobrecarregar, por exemplo, a coluna num exercício que não era para mexer ou afetar a coluna e por aí vai. E na bike a mesma coisa, o exemplo que você citou. Ah, aumenta essa carga ou vai mais rápido. Ih, você está muito devagar. Só que às vezes o que é o devagar para outra pessoa, para você é o seu limite, já está sentindo o coração pulsando aqui, ó, o batimento cardíaco no pescoço, Camila. E o que a gente tem que saber, né, Débora, o ideal dos mundos seria que o professor conhecesse todos os alunos e soubesse a situação que cada um está naquele momento. Porque aí ele vai chegar do lado, inclusive, às vezes ele pode chegar e falar, vamos, puxa mais forte, e chegar para a pessoa que está do lado e falar assim, ó, segura hoje, não, tá forte para você, né? Então, o ideal seria isso. Mas a gente imaginando que nós somos adultos, quem está ali dentro de uma academia, e entende de como você está, da semana que você teve, do que você está buscando, por que você está ali, você tem que saber qual é o seu forte, até onde você vai chegar ali naquele dia, né? Então, assim, a gente se autopoliciar, se chegar dentro de uma sala de ginástica sabe, e falar, pô, meu movimento tá errado, tá muito ruim, tá curto, não tô fazendo o movimento direito, ou meu coração hoje, minha frequência cardíaca tá muito alta. Então, você mesmo dá uma segurada. Quando você tá sozinho e o professor não é o único ali para você, você tem que fazer isso, você tem que se cuidar, não tem como. Uma modalidade que virou febre e pode até ameaçar o tênis. Será? O André Coutinho já tá viciado, viu? Tá fazendo aulas, tá adorando, praticando esse esporte e conta mais pra gente. Eu tô falando do pickleball. Let's play pickleball. Uma mistura de tênis com badminton e ping-pong está virando febre aqui pelo Brasil. O pickleball nasceu nos Estados Unidos em 1965 e hoje é o esporte que mais cresce no mundo. A quadra parece a de tênis, mas é bem menor. A raquete é quadrada e levinha. E o impacto com a bolinha de plástico produz um som muito parecido com o do ping-pong. Dizem que esse barulhinho é até viciante, e deve ser mesmo. Eu conheci o pickleball em janeiro agora, durante uma reportagem em Orlando, nos Estados Unidos, e foi paixão à primeira vista. Quem dá as primeiras raquetadas rapidamente entende por que virou febre no mundo e aqui no Brasil. É muito fácil de aprender e de começar a trocar bolas. Mesmo aquelas pessoas que jamais tiveram intimidade com esporte algum, conseguem pegar rapidamente a dinâmica do pickleball. A presidente da Federação Paulista de Pickleball, Fernanda Jobran, ressalta que é um esporte para todas as idades e perfis. E ele é tão democrático, veja, meu pai, que tem 76 anos, joga dupla com meu filho, que tem 11 anos, né? Além de tudo isso, de ser muito gostoso, dá para dar uma bela suada, viu? É um tremendo de um exercício. Um jogo casual, amador, pode gerar um consumo de cerca de 450 calorias por hora. Em uma competição mais intensa, pode passar das 700 calorias. Eu conversei com a Mari Humbert, a melhor jogadora brasileira de pickleball, uma das melhores do mundo. E aí, Mari, dá para queimar caloria mesmo? É um excelente jeito de manter essa forma física, de perder peso.
E é muito mais divertido, né, do que você ir na academia ou você correr, sei lá. Eu curto um pouquinho mais jogar esporte do que fazer isso. Eu sou justamente daquelas pessoas que detestam academia, puxar peso, essas coisas. Conheci o pickleball e não é que eu estou fazendo aulas regularmente em São Paulo. Bom, se você quiser conhecer mais do esporte, saiba que ele está presente em pelo menos 14 estados do Brasil e crescendo pra caramba. Pois é, Débora, é demais. Eu adoro essas variações porque a gente consegue atingir mais gente, né? Mas o tênis e o pickleball entra nessa cesta também. O que é muito legal é o lado cognitivo, né? Existem várias pesquisas de que tênis é um dos melhores esportes para o nosso envelhecimento, né? Todos eles, a gente tem o lado bom, o lado ruim, mas a gente tem um lado cognitivo muito grande quando a gente pratica um esporte como esse, porque além da bola, a gente tem a raquete. Então, é um acessório que vai ser utilizado para pegar na bola e ainda, taticamente, vencer alguém do outro lado, né? Então... Haja coordenação. Haja cognição. Então, faz bem para a nossa saúde mental e envelhecimento. É isso. O Band News Informa volta na semana que vem com mais de atividade física para você ter longevidade e qualidade de vida. Camila Hirsch, um beijo para você. Boa semana. Obrigada, Débora. Um beijo a todos. Tchau.